Muito boa tarde para vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 no aberto e o canal 12 da NET, que agora é Claro TV, também podendo assistir o nosso programa e a programação da TV pelo site tvunisantos.com.br. Bom, vamos começar aqui a semana, né? Agora uma nova semana. Já estamos aqui na segunda-feira, dia 18 de outubro, e a partir de agora o nosso Cidades em Debate está no ar, programa de debate, um programa de opiniões, para a gente saber e debater também os assuntos que marcam a nossa região, o Brasil e o mundo. Hoje comemora-se dia 18, dia do estivador, olha aí, parabéns a todos os estivadores, o pessoal da Estiva, o nosso abraço, o nosso carinho, também dia do controlador de voo, dia das comunicações e eletrônica da Marinha, dia da menopausa, dia do médico, parabéns aos médicos também, né? Sintam-se todos abraçados. Dia do pintor, tem aqui também o dia do pintor de paredes e de automóveis, né? Também comemora-se nessa data esses dias. E hoje também vamos trazer aqui o boletim da Covid na cidade de Santos, dizendo que houve diminuição no número de internados na rede de saúde da cidade, de 68 para 59, uma queda de 13%. Houve diminuição também no número de pessoas internadas nos leitos de unidade de terapia intensiva, voltados para os casos mais graves, de 41 para 37, uma queda de 10%. A ocupação, a taxa geral de ocupação dos 392 leitos da Covid disponíveis está em 15%. Entre os 202 leitos de UTI, a ocupação é de 18%. Na rede SUS, a taxa é de 20% e na rede privada é de 17%. E claro, a gente sempre ressaltando esse site aqui, santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, é o site que está todas as informações em tempo real e também registrado lá no site, todos os casos que aconteceram por bairro. É muito interessante você também poder estar entrando no site e ficar por dentro, né, do que essa pandemia trouxe aí para a nossa Baixada e para o nosso Brasil. Bom, na nossa mesa de hoje, composta aqui pelo Dr. Maurício Baltazar. Alô, Dr. Maurício, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Segunda-feira, começando mais uma semana. Boa tarde aí, doutor, tudo bem? Boa tarde, Santiago Pérez. Boa tarde, essa linda e maravilhosa audiência. Boa tarde, meus colegas de mesa. Uma boa semana a todos. Espero que o debate de hoje seja construtivo, positivo, que informe e também alegre aí a nossa comunidade. Vamos lá, Santiago. Tá certo, conosco na mesa hoje também o nosso querido Rodrigo Lima, especialista em economia e negócios. O Rodrigão já participou uma vez conosco aqui, acho que ele gostou, hein? Apareceu de novo, né? Solicitamos a presença dele, aceitou nosso convite. Sempre muito bem-vindo, viu, Rodrigo? Desculpa as brincadeiras aí, mas a gente gosta de sempre pegar no pé dos convidados, né? Ainda mais quando são assim calouros, né? Como a gente chama. Então seja bem-vindo mais uma vez aí, Rodrigão. Que nada, Santiago, fica tranquilo. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de estar participando aí na presença de você, do Maurício, né, dos nossos convidados, e eu fico muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir na conversa, né, e grande abraço a todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Tá certo, e com a gente também o nosso querido Marcelo Rocha, direto da cidade de São Vicente, ele que é contador, é professor universitário. Marcelo Rocha, segunda-feira, começando mais uma semana, uma semana aberta aí, dessa vez não tem feriado, né, pelo menos por enquanto, né, Marcelinho? Então, uma semana de trabalho mesmo, não é isso? Muito trabalho, Santiago. Boa tarde a você, boa tarde ao doutor Maurício, ao Rodrigo, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. E começando a semana a todo vapor, né? Todo vapor, porque tem muita coisa para ser feita, temos muito trabalho a conduzir e, obviamente, as notícias não param de chegar. Não é mesmo, meu irmão? Com certeza. Bom, a nossa bancada formada, né, pelos nossos convidados, então já estamos a postos aí para começar o programa e já analisando o primeiro assunto da pauta, né, que chama muita atenção. Em uma seca histórica, inundações mortais e eventos incomuns de degelo no Ártico também está causando um aumento constante do nível do mar que os cientistas dizem que vai continuar por décadas.
Um novo estudo do Climate Central, um grupo de pesquisa sem fins lucrativos, mostra que cerca de 50 grandes cidades costeiras do mundo vão precisar implementar medidas de adaptação para evitar que a elevação do mar engula suas áreas mais populosas. A análise feita em colaboração com pesquisadores da Universidade de Princeton e do Instituto Potsdam para a pesquisa de impacto climático na Alemanha resultou em contrastes visuais marcantes entre o mundo como conhecemos e o nosso futuro subaquático. Segundo especialistas, se o planeta aquecer 3 graus acima de níveis industriais, os resultados serão catastróficos. Cientistas do clima relataram em agosto que o mundo já está a cerca de 1,2 grau mais quente do que os níveis pré-industriais. Então já estamos chegando na metade dessa marca, né? E uma coisa que chama atenção, por exemplo, claro que a gente sempre vai falar aqui da nossa Baixada Santista, uma coisa que chama atenção, a gente observa que ali na ponta da praia, de uns anos para cá, começou o mar a invadir a avenida, que era uma coisa que acontecia sempre, mas ele já começou a ir mais adiante. Hoje o mar já invade as garagens, né? Deixando até os moradores muitas vezes em pânico, não sabendo se tira o carro ou deixa o carro, como é que faz. Já tem até planejamentos para a retirada dos carros em caso de emergência, coisas que não tinham antes, né, doutor Maurício? Como é que você vê esse estudo aqui? O planeta está aquecendo e rapidamente, né? Eu vejo como uma grave omissão da sociedade, viu, Santiago? Porque essa matéria, na realidade, é uma tragédia anunciada, né? Anunciada desde 1970, aproximadamente. Alguns espiritualistas, alguns videntes já vinham alertando dessa possibilidade que sugeriu aos cientistas do mundo essa investigação. E desde então, década de 80, década de 90, cientistas de todos os lados do mundo, né, principalmente a NASA, vem trazendo essa informação, camada de ozônio, superaquecimento, o descolamento das placas, enfim, é uma tragédia anunciada. E se a sociedade não se corrigir de uma forma imediata, contundente, ágil, as consequências vão ser bem piores do que essa que a gente já constata a olhos vistos, né? É uma verdade, e se não fizermos nada, essas tragédias vão continuar acontecendo. Mesmo que a sociedade organizada conseguisse fazer alguma coisa hoje, e tem algumas pessoas fazendo, eu até chamo a atenção aqui do seu público de fazer uma investigação sobre o cinturão verde da África, né? A África, depois de desertificar algumas das suas florestas e aquelas planícies onde os animais viviam, se organizou de tal modo que conseguiu plantar árvores da região, nativas da região, fazendo uma espécie de cinturão na África, mudando inclusive a temperatura média daquelas cidades. Um exemplo a ser praticado por todo o mundo. Mas, mesmo com aquelas atividades na África, e algumas aqui no Brasil, por exemplo, a manutenção da Amazônia, enfim, ainda assim é grave a situação. Ou seja, mesmo que nós reagíssemos agora, ainda vamos sofrer consequências muito graves. E a culpa é dos nossos dirigentes, que, apesar de alertados não só pelos cientistas, mas como líderes espirituais de todos os nichos, né? Evangélicos, espiritualistas, católicos, chamando a atenção para essa gravidade, ainda assim ficamos omissos, Santiago. Então eu penso que cada cidadão do mundo, né, tem que pensar no que eu, Maurício e qualquer um de nós podemos fazer para mitigar ou desacelerar esse movimento, quem sabe até retroagir numa situação anterior para evitar o caos que nós já estamos vivendo. Marcelinho, conforme o doutor Maurício falou, até vidente chamava atenção, né? Mas do jeito que estava vindo, não precisava nem ter evidência, né? Para poder saber qual a catástrofe que iria atingir aqui, depois do ano 2000, que nem o doutor Maurício falou, na década de 70, o pessoal, eu acho que vivia imaginando, né? Supostamente, vá que aconteça, e está acontecendo, né? A gente está vendo e estamos vivos para isso, né? Que, entre aspas, é o pior. Como reverter agora? Se o mundo já está assim numa sequência capitalista, num certo costume,
conforme o doutor Maurício mesmo falou, do cinturão verde lá da África, quer dizer, o homem está mudando a natureza e não é de hoje, né? E quer dizer, ele citou a África, agora quantas partes do mundo existem que estão sendo mudadas? Como reverter esse quadro agora, Marcelinho? Olha, Santiagão e amigos, se eu tivesse a resposta aqui, eu acho que eu seria aí prêmio Nobel de alguma coisa, né? Porque realmente é um contexto muito difícil de se atuar. O doutor Maurício já comentou muito bem das nossas responsabilidades, né? Tudo aquilo que nós não praticamos, né? Na sua grande maioria, acabamos não praticando, devemos levar em consideração aí os avanços, né? Das indústrias, os avanços de espaço que os municípios fizeram ao longo do tempo, né? O mar ele vai querer retomar aí o que era seu, né? Em algum momento, né? Lá na frente. Mas é claro que é preciso aí trabalhar aí a forma, né? De renovar esse bem, né? Que é finito, né? Esse bem natural ele é finito. A água ela já está escassa, né? Podemos chegar aí à escassez total, não com muita longevidade, né? Mas precisamos atuar. Todos nós precisamos fazer as nossas partes. Agora, nós fazemos a nossa parte e o governo também fazer a parte dele, né? Tem que haver aí estudos de como atuar com outras fontes, né? Para poder suprir a necessidade de toda a população do planeta, né? Você imagina todo mundo consumindo água, a água é um bem finito, a população cresce ano após ano, né? Chega uma hora que não vai dar conta, né? Não vai ter como dar conta, então vai estagnar e obviamente isso daí é muito ruim, né? Então precisamos trabalhar aí as questões ambientais, né? As questões de renovação desse bem para que possa se tornar aí bem consumível, né? E obviamente dar aí uma maior subsistência para todos nós, né? Sem água acabaremos aí morrendo, né? Lógico que na nossa geração não vamos ter problema, mas as gerações futuras estão muito ameaçadas aí pelo que vem pela frente. O Rodrigo, agora a questão é a seguinte, né? A gente nota que, conforme a gente está falando, que o progresso, né, como se diz, está numa velocidade muito grande. Até no programa nós comentamos numa certa ocasião que a China consome tanto concreto, mas tanto concreto, né? Que já está começando a desbalancear a rotação do mundo, né? É uma verdade, né? Então você vê. Agora, para a gente voltar atrás nisso, o que será que tinha que entrar? Porque a gente vê que cada vez nasce mais pessoas, o mundo todo hoje, né? O mundo, quando nós nascemos, devia ter 1 bi de habitantes, a gente achava muito, hoje já está com 9 bi quase. Então, quer dizer, cresceu demais, né? Vamos falar em 50 anos, né? Um crescimento absurdo. Então os recursos começam a ser consumidos mesmo, começam a ser devorados. E ao mesmo tempo pessoas precisam de emprego, vão ser contra esse capitalismo. Onde vai parar isso tudo do jeito que está? Daqui 50 anos? Olha, Santiago, eu acredito muito que a gente, após, né, a Revolução Industrial e tudo que aconteceu, a gente teve esse crescimento do pensamento do consumismo, né, desenfreado e tal, e conforme a população foi crescendo, obviamente, isso que não era pensado na época, né, foi tendo essas causas, né, inclusive na tentativa do crescimento, de produtividade, principalmente pecuária, né, que do pouco que eu acompanho, pelo menos eu vejo que influencia bastante, tem influenciado bastante por esse aquecimento global, né, então você precisa de muita área para poder criar o gado, e aí você expande desmatando, né? E aí é sabido de todo mundo que conforme menos árvores a chuva cai, e aí não penetra direito no solo, enfim, que causa a seca, né? Enfim, diversos desastres, né? Então, eu acho que para poder conter no longo prazo, a gente tem que ter isso como prioridade, né? A própria sobrevivência humana, assim, porque pelo que eu vejo, é algo que, meu foco está em outro lugar, né? De repente, meu foco está somente em aumentar a minha produtividade,
e eu estou olhando para o lado, estou vendo o que está acontecendo de ruim, mas não é algo que eu tenho colocado no mesmo nível do patamar, assim, dos meus objetivos e dos meus interesses, assim, não é a minha prioridade, né? Isso eu estou dizendo não só do espectro do ponto de vista das pessoas, como dos próprios governantes, que também têm um papel muito importante nisso, na hora de planejar onde os recursos vão ser investidos, né, qual vai ser a política nacional de proteção ao meio ambiente, enfim, né, tanto da parte dos governadores, prefeituras, enfim, eu acho que tem que ser algo dos dois lados, assim, tanto a conscientização das pessoas para mudar suas atitudes com relação ao consumo, escolher produtos que tenham menor impacto, né, quanto da parte também dos governantes. Isso também eu acho que faz parte da responsabilidade das pessoas, de escolher pessoas que tenham preocupação com isso também para nos representar, para poder chegar lá e dar uma direção, né, porque nós, lógico, nós temos que ter a responsabilidade de nos conscientizar, né, mas acho que cabe ao governo, com seus recursos que são muito maiores, a dar uma direção nesse sentido. Até porque, né, se for falar desse problema do concreto, né, acho que é coisa de investir em novas tecnologias, né? A gente tem que olhar se isso, na grande escala, está afetando o planeta de forma tão destrutiva, né? Eu acho que novas tecnologias têm que ser encontradas, né, e utilizadas para que não tenha tanto impacto. E, num determinado momento, conseguir conter, né, tudo isso. Isso tem que ser um pensamento, né, eu falei meio que do ponto de vista nacional, mas mundial, né, global. Ou até universal, né, Rodrigo? Porque a gente nota que essa questão de tecnologia, o pessoal está investindo muito no espaço, né? Parece que achar um outro lugar, um outro planeta. Será que Marte teve água? Parece que Marte teve água. E aquela questão que cada um tem, né? Eu imagino que Marte já tenha sido uma moradia dos terráqueos, né? E acabaram com todo o seu sistema, né? Com tudo que tinha lá, né? Questão de água, questão de oceano, de mata. E é uma coisa que, se você começar a pensar em larga escala, né? Daqui muito tempo, é uma coisa que possivelmente possa acontecer. Então, eu não sei qual que seria a saída hoje, porque o homem, eu não sei se ele volta atrás, porque a gente vê que cada vez mais pessoas estão enriquecendo, até aí tudo bem, mas esses que estão enriquecendo, cada vez mais estão mandando no planeta, mandando no mundo. Né? Não é uma questão que é uma democracia, onde todo mundo que ganha menos ou que ganha mais, todo mundo tem a sua opinião. A gente vê que existe um direcionamento. Então é por isso que eu acredito que não, né? Tanto que já estão procurando outro lugar. A gente não sabe qual o prazo, né? Porque de repente pode dar uma pane aí, não sei, e acontecer alguma coisa que a gente nem imagina. O que você acha disso, doutor Maurício? Você que é um estudioso aí dessa parte, vamos dizer, ufológica, que você vê, como é que você vê? Você acha que o homem vai achar um outro planeta? Já veio de outro planeta? Ou vai dar jeito nesse mesmo? Não, eu não descarto a possibilidade de que o homem tenha vindo de outro lugar. Não descarto mesmo essa possibilidade. E quem sabe até de Marte, depois de ter consumido todos os recursos de lá. Não descarto essa possibilidade. E também vejo que, com bons olhos, que a humanidade procure outra alternativa além da nossa, que, afinal de contas, seguro morreu de velho. Mas eu acredito que a humanidade vai conseguir se corrigir. Existem aí pessoas, instituições sérias que estão trabalhando com essa possibilidade, com essa expectativa, e estão chegando em resultados positivos. Esse grande exemplo que eu citei, a Muralha Verde da África, é um grande exemplo, né? A comunidade, vários países ali, organizaram de tal forma que foram replantando e conseguiram o continente, atravessar o continente africano. Não é pouca coisa, Santiago. Se a gente olhar geograficamente o mapa, não é pouca coisa. São vários países envolvidos, várias tribos envolvidas, algumas em guerra, enfim, e conseguiram fazer aquilo. Por que não toda a humanidade não pode fazer isso, né? Seguir esse exemplo? Lá na instituição espiritualista que eu frequento, a Sukyo Mahikari, da onde eu trago muitas das informações que eu trago aqui no seu público, também tem. Eles fazem a prática de recuperar. Então, quem tem de recuperar terras? A própria instituição
tem aqui em São Paulo uma área que era completamente degradada, foi adquirida e restaurada. Hoje, inclusive, fornece alimentos sem agrotóxicos para a comunidade, como também para o indivíduo. O meu sogro, por exemplo, que também é dessa instituição, comprou lá, ele tem uma condição financeira diferenciada, foi lá em Pedro de Toledo, conhecida, querida da gente, comprou uma área totalmente degradada. Quando eu fui conhecer, eu fiquei com medo, porque os carrapatos subiram na gente, o meu cunhado tinha alergia, foi parar no hospital, enfim, não dava nem para entrar lá naquele pedaço de terra, e hoje é uma das chácaras mais lindas que eu já conheci nos meus 51 anos de vida. Produz uma série de frutos, enfim, de hortaliças, algo sensacional com pássaros, enfim. Então, se um indivíduo, meu sogro, se uma instituição séria, a Sucre Maricari, se uma parcela significativa da população africana, que não tem nem a condição aqui do Ocidente, nem do Oriente lá, consegue fazer, por que uma China, a poderosa China, a Rússia, os Estados Unidos não conseguiria? Eu acho que consegue, tem tecnologia, tem dinheiro, e só falta a vontade de diminuir esse crescimento desenfreado, econômico, louco que a gente vive, e tentar mudar o foco, como o Rodrigo falou. Vamos colocar um foco diferenciado, recuperar o planeta Terra para gerações futuras, como bem falou o Marcelo. Enfim, eu acho que tem que ir para as 3 opções: procurar um outro lugar, tentar aqui, e quem sabe até recuperar Marte, por que não? Tá aí. Seria uma obra grande, né, Marcelinho? Seria uma obra grande, né? Tentar recuperar Marte aí, porque pelo que parece é o planeta que mais chega perto do que a Terra hoje, né? Até em questão de... claro que lá existem ventos muito maiores, já foram medidos, né? Mas a gente nota que seria um planeta mais próximo para o ser humano poder viver, perto desses que o homem encontrou até agora, né? Bom, vamos ficar na torcida aí, vamos ficar acompanhando aí o planeta, porque a gente tá nele, não tem como não acompanhar, né? E ficar rezando e também cada um fazendo a sua parte, porque eu acho que aquela historinha do passarinho que vai lá sozinho tentar apagar o incêndio da floresta, se todo mundo se unir, é justamente essa história, né? Então a gente torce para que o ser humano tenha aí uma sensibilidade maior e chegue no consenso de que é onde a gente vive, onde a gente respira, e que caso aconteça alguma coisa muito grave, é onde a gente vai sofrer também, junto com toda a família. Bom, quero avisar o pessoal todo aí que nós temos aqui a nossa rede social também. Tem aqui o nosso WhatsApp, o 996031485, temos aqui o nosso Facebook, temos aqui o nosso YouTube, e lembrando que nós temos um quadro agora, é o Fala Cidadão. O Fala Cidadão, eu vou pôr até aqui, deixar estampado o número do nosso WhatsApp. Você que de repente tem uma reclamação, você que tem feito reclamação aí pro seu vereador, pro seu prefeito, na sua cidade, aquela reclamação que não dá jeito, faz o seguinte, pega o celular, deixa ele deitado e grava um filme e manda pra gente aqui. Através desse WhatsApp, você pode mandar esse filme, um filme de 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo, relatando o que está acontecendo em questão de bairro, em questão de escola, em questão de tudo, pra gente poder enviar aí para as autoridades, né, através de ofício, né, com o nosso pessoal do jurídico, e quem sabe resolver esse problema. Já estamos com 2 reclamações, e as 2 do Jockey Club já encaminhadas, né? E a gente está aguardando aqui justamente a resposta, já para poder acompanhar também e dar sequência, né? No nosso Fala Cidadão. Então anote esse número, porque um dia você vai precisar, com certeza, é sempre assim. Bom, vamos trazer aqui um outro assunto muito interessante numas, né? Interessante numas, como a gente sempre fala. Governadores estudam a possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal contra o projeto que fixa o valor do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o famoso ICMS, sobre os combustíveis, aprovado na Câmara dos Deputados. Os estados estimam uma perda de 24 bi na arrecadação com a proposta e defendem que o Senado Federal rejeite o texto. Estimativas apresentadas durante votação na Câmara dos Deputados indicam que a mudança do cálculo do tributo causaria uma queda de 8% na gasolina, 7% no etanol e 4% no diesel, isso no ano que vem. Em meio à alta dos combustíveis, o presidente Bolsonaro declarou que tem vontade, inclusive, de privatizar a Petrobras.
O chefe do executivo afirmou que vai consultar a equipe econômica sobre essa possibilidade de vender a estatal. O presidente ainda voltou a culpar o ICMS pelo alto valor da gasolina. Claro que a gente sabe que o petróleo subiu no mundo todo, mas aqui poderia estar um pouquinho mais baixo, né? Se abaixasse esse ICMS ou não, doutor Maurício? Microfone, doutor. Claro que poderia, né? Essa guerra está declarada e é um assunto que é de interesse nacional. Na realidade, já há alguns anos, até uma década, existe uma guerra tributária entre os estados. A gente verifica que essas empresas de locação de veículos, por exemplo, a Localiza ou qualquer outra, não lembro o nome agora, tem todos os veículos com a placa do Paraná. Já se perguntaram por quê? É porque lá os impostos são mais baratos do que aqui de São Paulo, o ICMS, além de outros, IPVA, enfim. Então, determinadas empresas que trabalham aqui em São Paulo, em vez de recolher impostos a favor de São Paulo, regularizam seus veículos e seus impostos pelo estado do Paraná, que é mais barato, prejudicando sensivelmente a população e o estado de São Paulo, por exemplo. Então, além disso, tem outros aspectos, como, por exemplo, o índice que cada estado cobra de ICMS, que reflete no combustível, etc. Isso que a gente já sabe. Então, se uma legislação federal vai unir de cima para baixo, né, piramidal, todos os estados num imposto único ou num índice de imposto único a título de ICMS, além de diminuir o valor do combustível, que é a grande demanda do dia de hoje, a grande discussão, o embate entre governadores e Bolsonaro, também vai resolver um problema jurídico muito grande, que são milhares de ações aqui. Eu tenho várias também discutindo essa questão de índice, de valores, de desconto entre um estado e outro, enfim, vai acabar com isso, que é um problema sério para o empreendedor. Tem gente que trabalha lá no estado de São Paulo, deixa de vender, no Paraná, deixa de vender aqui para só o risco de sofrer uma ação judicial dessa natureza. Então, me parece que essa lei, esse projeto do Bolsonaro, é bem-vindo e, sim, vai prejudicar os governadores, mas aqueles que têm abusado do valor do ICMS. Então, me parece que é justo e o STF, em tese, não poderia se manifestar, porque isso é uma função exclusiva do Congresso Nacional. Ele manda o projeto, o Congresso estuda, avalia, dá pitáculos, altera e aprova ou não. O STF me parece que não vai mexer nesse assunto não, Santiago. Senão ficaria o país de um poder só, né? Qualquer coisa eu vou no STF, né? E resolve tudo. Ô Marcelinho, é você e o Rodrigo, agora a parte da economia pura, né? Economia raiz, você como contador, o Rodrigo também como um especialista em economia, como é que vocês veem essa conta aí do ICMS? Você acha que tirando o ICMS, regulando ele, deixando com uma taxa só para o Brasil todo, bem mais baixa, já traria um certo conforto para o bolso do brasileiro em questão de combustível ou não? Marcelinho está sem áudio, Marcelinho. Eu acho que você está sem áudio total. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo enquanto você se ajeita. Rodrigão, o que você acha? Essa pergunta que eu fiz, como é que você responderia? Olha, sinceramente, Santiago, eu acho que, por mais que... Assim, a gente sabe que existem muitas coisas erradas dentro da tributação, né? A gente hoje em dia tem um imposto regressivo no Brasil, né? Que é uma cobrança de imposto totalmente injusta, porque quanto mais a pessoa tem, menos ela paga imposto. Então, meio que as pessoas que têm menor renda, elas terminam arcando com a maior parte da carga tributária do país, né? Então, tem diversas injustiças que não fazem o menor sentido, né? Inclusive, o Brasil é um dos países que tem que você gasta maior tempo para poder conseguir pagar os seus impostos, né? Então, as empresas têm que, dependendo do tamanho da empresa, você tem que ter um setor imenso de pessoas só para cuidar dessa parte. O Marcelão deve saber até melhor do que eu com relação a essa parte contábil, né? Então, você... dentro do Brasil é um problema enorme, né? Só que assim, na minha opinião, né, eu já até tinha expressado no outro programa, eu acredito que isso é mais uma briga política
do que um problema de fato de solução de preço de combustível, né? Porque mais ou menos o imposto total, juntando estadual e federal, né, dá uns 40% a alíquota, mais ou menos, em média, de combustível, e sempre foi, na verdade, né? Mesmo quando era 2,30, 2,40, 2,80 o combustível, né, pelo menos a gasolina, né? Então, hoje em dia está lá no topo por outro problema, né? Porque a Petrobras, ela que é uma estatal hoje, né? Existe a discussão dela amanhã ser privatizada ou não, aí já é outro assunto, mas ela hoje é estatal, e eu entendo como estatal uma empresa que tem que servir o interesse do povo, né? Então, por conta, obviamente, de ter muitos acionistas estrangeiros que não querem que seus investimentos sejam desvalorizados, o preço do combustível ele acompanha o valor do dólar, né? Então, assim, se existe essa força toda, essa motivação toda de levar no Congresso, né, para poder ser votado e tudo mais, que é aquilo que eu tinha falado sobre resolver o problema a longo prazo, né? Eu acho que poderia se discutir, então, a precificação do combustível nacionalmente, se deveria atender os nossos interesses como consumidores ou de acionistas estrangeiros, né? Então, assim, ok de discutir ICMS, que eu acho que, do jeito que está sendo colocado, eu não acho que resolve, até porque você fixa ele só por 12 meses, né? E tudo bem, ao longo de 12 meses você não pode mexer, mas em algum momento os estados eles vão querer pegar aquilo de volta, né? Então, a partir do momento que ele for estipular para os próximos 12 meses, ele vai colocar lá em cima, a gente vai pagar tudo retroativo do mesmo jeito. Então, sei lá, eu enxergo como mais política de fato, né, a briga de colocar a culpa um no outro, enfim, do que de fato resolver o problema. Vai ter a diminuição de 8% a princípio, assim, na hora, mas para o ano que vem, como geralmente acontece ao longo dos últimos 40 anos na nossa vida, a gente sempre termina pagando o preço de uma forma ou de outra depois. Essa que é a questão, né? A questão política que está no meio do caminho aí não tem conta que feche, né? Essa que é a verdade. Ô Marcelinho, dentro desse assunto que o Rodrigo estava falando, e você também é da área da economia, a gente vê que hoje o presidente Bolsonaro fala para privatizar a Petrobras, né? Porque lá dentro existem pessoas que ganham muito, tem muitos interesses que não são interesses do povo, é o cara que pega o caminhão, leva lá longe, depois volta só para ganhar viagem. Quer dizer, uma série de situações que hoje a gente está meio que sabendo, não são todas, né? Conforme o Rodrigo falou, uma estatal é para servir o país, não está servindo, né? Como você vê, uma Petrobras hoje privatizada, vamos supor, fazer suposição, porque não está. Você acha que essa conta aí fecharia ou não? Já passaria por cima de pelo menos 50% dessa politicagem? Olha, tá me ouvindo agora? Tá chegando? Legal. O Rodrigo e o doutor já trouxeram pautas importantes aí do assunto, né, que realmente tem a ver com esse contexto. A questão de privatizar apenas a Petrobras, na minha opinião, não vai resolver a questão. Tem que privatizar e abrir mercado, tem que abrir concorrência aqui interna, né? Porque só a concorrência é que faz com que o preço caia, né? Eles vão começar a trabalhar os benefícios e tudo mais para angariar mais público, né, de mais consumidores e, obviamente, aí fazer com que o preço caia. Isso aconteceu também com a telefonia, né? Nós tínhamos uma operadora, depois entrou duas, já começou a melhorar. Ainda está muito ruim, né? Pagamos muito caro, mas já tem uma concorrência, né? Fica ruim quando uma empresa começa a comprar outra. Agora, a privatização eu acho que é interessante, porque aí você já tira a questão aí de cargos comissionados, um monte de interesse político em cima de uma empresa que deveria ser estritamente comercial, né? Industrial e comercial. Abrir o mercado é muito interessante, porque você traz empresas, cria emprego, cria renda, né? Gera impostos, né? Vai gerar impostos internos aqui também. E a questão do ICMS, que foi bem comentada aqui, realmente ela hoje gera muitos conflitos, né? Você tem que ter uma equipe grande para transitar nas legislações do ICMS de todos os estados, né? E hoje ela ela é calculada por substituição tributária, né? Então, na saída, ele já calcula o imposto até o final, né? Até o consumidor final.
Aí chega para um estado que o ICMS é maior, pronto, já deu-se aí o problema, que você tem que ajustar, tem que trazer, às vezes você vende por um valor mais barato do que a pauta do ICMS trabalha, enfim, cria uma série de questões, né? Essa regulamentação vai ser muito bom, porque vai alinhar a tributação. Isso já facilita bastante essa colcha de retalho chamada tributação brasileira, que é realmente muito difícil de você trabalhar, fica muito aberto aí a fiscalização, qualquer fiscal sempre pega alguma coisa errada, porque o entendimento, né, o chamado entendimento. Então esperamos aí que esse daí traga algum benefício, mas a Petrobras ela precisa ter um concorrente aqui dentro. 1 ou 2 ou 3 ou 4 concorrentes aqui dentro, porque senão não dá. E, só para finalizar, o Brasil precisa investir em infraestrutura. Produz muito petróleo, mas manda para fora para refinar, depois volta para cá. Tudo isso aí encarece o produto, porque a operação fica cara, né? Então, precisaria rever tudo isso daí para que começasse a melhorar a situação da gasolina interna, gasolina, etanol e diesel interna aqui no nosso Brasil. É aquela coisa, né? Você mesmo falou, é o refino da gasolina que é o complicado, e que é, né? Aí, no caso, não teria que privatizar, um exemplo, a Petrobras, vai privatizar, tá? Mas também teria que abrir outras refinarias, aí sim entrariam outras marcas para poder refinar, porque aí deixaria mais barato, né, o produto, já que a gente tem que comprar a preço de dólar e muitas vezes o combustível aqui sai muito mais caro justamente por causa dessa questão de ter que mandar para fora, refinar para depois voltar. Se fosse feito aqui, eu acho que metade do preço, né, cairia. E se você tiver um refino, ou então concorrentes, refinarias concorrentes aqui, aí abriria totalmente uma franca concorrência. Que nem nos Estados Unidos hoje são 50 refinarias, né, que existem lá, independente uma da outra, né, 50 marcas diferentes que refinam combustível. Aqui no Brasil é uma só. É só a Petrobras, né, que faz isso, mais ninguém. Tanto que quando vem as outras bandeiras também, vão ter que ir na Petrobras. Todo mundo compra da Petrobras. Esse que é o problema. Então aí, realmente, fica que nem a CPFL, né, doutor Maurício? Fica... não tem concorrência, é monopólio. É monopólio, né? Não tem jeito. Aí não fecha a conta mesmo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o nosso Momento Câmara. O nosso querido Maurício Araújo trazendo informações das câmaras municipais da Baixada. Vamos lá, é com você, Mauricião. Santiago Pérez, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Santiago, hoje temos algumas informações importantes das câmaras municipais aqui da Baixada Santista. Vamos lá, Santiago, vou falar aqui de Praia Grande. Praia Grande oficializou a prefeita, o executivo, né, para saber se esse ano, no verão agora, 21-22, eles vão fazer o evento Estação Verão Show. Então os vereadores aí querendo saber da prefeitura se vai haver ou não o evento de verão lá em Praia Grande, que é muito conhecido em toda a região e atrai muito turista para a cidade, né? Diversos shows, eventos nas arenas que eles montam lá em Praia Grande. Então um momento bem badalado lá para Praia Grande e a Estação Verão Show. Os vereadores aí questionando, tá? Olha lá, Cubatão, Santiago Pérez, aprovou o projeto de lei que instituiu o programa Roda Cubatão. O programa Roda Cubatão é um programa similar àquele Roda São Paulo, que apresenta os pontos turísticos das cidades, né? Mostram lá, vai um ônibus circulando pela cidade, mostrando os principais pontos turísticos. Através de emendas dos vereadores lá do município, eles conseguiram comprar um ônibus de R$360 mil para fazer esse trajeto aí do Roda Cubatão. Tá, um programa bacana aí de turismo, vai mostrar os principais pontos turísticos da cidade. Hoje Cubatão está inserido como um município de interesse turístico, que eles chamam de MIT, né? E o próximo passo aí, o objetivo com esses programas é tornar Cubatão uma estância balneária, né? Uma estância turística. Essa é a função aí desse projeto, tá bom? Reforçar que Cubatão se torne uma estância turística, tá? E aí recebam as verbas do governo para essa parte de estância turística, que tem bastante verba, tá bom? Santiago, eu estava dando uma olhada aqui em alguns dados estatísticos, né? E a Câmara Municipal de Santos apresentou 256 projetos de lei, tá? Eu só queria saber desses 256,
quantos foram vetados e quantos são projetos de leis importantes. Eu vou descontar esses projetos de leis que são nomeação de ruas e alteração do calendário de eventos do município. Tá? Esses dois aí eu vou tirar. Rua e calendário de eventos eu tiro. Eu quero saber leis aprovadas. Eu vou perder meu tempo pesquisando isso. Qualquer hora eu apareço aí com essa informação. E por último, lembrando para o Dr. Baltazar que toda vez que tiver uma reunião de pauta importante, que a diretoria se reuniu, o senhor tem que comparecer, doutor. Um abraço, depois eu volto, Santiago. Valeu, Mauricião. Hoje o puxão de orelha foi no doutor Maurício, hein? Doutor Maurício, eu tô faltando na reunião, doutor Maurício? Eu não tive o prazer de lhe ver. Não tive o prazer de lhe ver na última reunião, doutor Maurício, mas tomou um puxão de orelha, hein? Merecido, por sinal, hein? Vou me redimir para a próxima. Direito de resposta, doutor Maurício. Eu saí daqui 10 horas da noite, né? Fazendo as defesas. Não foi possível, mas na próxima eu garanto a minha presença. Tá certo. Bom, e quanto a essas leis, esses PLs, essas perguntas, que nem na Praia Grande, é uma pergunta que está sendo feita aí dos vereadores para a prefeita Raquel Chine, se esse ano teremos o Estação Verão Show. É um ano muito complicado, né, para a gente poder falar isso, mas a gente já está vendo que, por exemplo, a Globo já está anunciando o carnaval, já estão abrindo aí os bailes, já abriram. Você acha que deveria ser anunciado isso? Ô Rodrigo, como é que você vê essa questão aí das festividades de fim de ano na praia, com show? Você acha que teria algum problema ou é cedo ainda para falar? Microfone. Olha, Santiago, eu tenho visto, né, que muitas das leis já têm sido afrouxadas, né? Então, os estabelecimentos eles já estão podendo funcionar, né, até com certo nível de aglomeração já, e as estatísticas não têm aumentado, né, pelo menos aqui na região. Então, eu acho que, sei lá, nos próximos 2 meses, né, até chegar a dezembro, de fato, e o verão, eu acho que é algo a ser discutido, algo ainda a ser acompanhado, né, mas de acordo com o que está dentro da lei, né, eles montam geralmente aquelas tendinhas, né, não fazem mais aquele show que tem uma porção de gente, né, tem umas tendas menores que fica praticamente o que está sendo feito dentro dos bares, e talvez até melhor porque circula mais o ar dentro da tenda, né, então, sei lá, na minha opinião, talvez seja mais ou menos o que já está sendo praticado, então talvez seja possível. É bem complicado, realmente, eu acho que tem que ser ainda acompanhado, porque não acabou, né, querendo ou não, 19%, 15% que tem batido, dado uma variada ultimamente, ainda é um número, né, não cessou totalmente. Então, mas é algo que, de repente, até lá, esteja muito melhor, né, por exemplo, voltou viagens de navio cruzeiro, né, vai começar no mês que vem, inclusive. Então, é algo a ser levado em consideração, né, dentro de tudo que já está sendo liberado, né? Então, é complicado, mas dá para levar em conta o que já está sendo feito lá em outros estabelecimentos. É uma questão até de adequação agora, né? Então essas da tendinha, porque eu acho que o pessoal que vai para Praia Grande, Guarujá ou para Santos mesmo, né? Eles, claro que é legal ter um show na praia para você poder ir, mas não é o show que vai trazer o público, né? Eu acho que é aquela festa de fim de ano, aquela alegria de estar na praia com a família, né? E até porque também tem uma queima de fogos muito boa, a cidade da Praia Grande. Então, acho que essa pergunta deveria ser respondida pelos próprios vereadores, né? Como uma readequação desse show aí, que, claro, a gente sabe que é tradicional, mas não é isso que segura, né, Marcelinho? Com certeza. E olha, Santiago, está tudo sendo liberado, né? Não liberar aí o show na praia e tal, seria aí um contraponto ao que está sendo plantado pelos governadores, pelos prefeitos, já era plantado pelo presidente, né? Então a economia tem que voltar a girar, voltar a rodar. Agora, e a prefeitura tem que planejar, né? Para planejar, ela tem que ter certeza que vai ter o evento, senão ela não consegue planejar. Eu só fico um pouquinho reticente se estiver sendo gasto aí dinheiro público, né? Espero que não, espero que o dinheiro utilizado nesses eventos sejam de patrocinadores, né? E que venham trazer aí emprego e renda para uma população que está passando aí um momento muito difícil, né? Muito difícil. Então,
Eu acho que é um momento de retomada, temos que ter cuidados, cautelas e tudo mais, mas tem que ir voltando devagarzinho para as coisas voltarem aos trilhos e nós começarmos aí a avançar na economia. Tá certo. Ô, doutor Maurício, e contra outra questão que a gente viu aqui, Cubatão, né? Aprovado aí o projeto de lei que agora está sendo instituído, o Roda Cubatão, onde o ônibus turístico vai rodar, inclusive o ônibus próprio, né? Que a cidade comprou, vai rodar pela cidade para mostrar os pontos turísticos, né? De Cubatão. E é um projeto para fazer com que a cidade venha a virar uma estância turística. O dia que o prefeito Adhemário estava aqui conosco, né? Na semana passado, retrasada, foi semana retrasada, ele falou sobre esse Roda Cubatão, né? E falou da vontade de fazer com que a cidade vire uma estância turística, porque, segundo ele, tem muitos pontos turísticos, né? Tanto que agora conseguiram aquela subida da Serra do Mar, começar por Cubatão, porque antes você tinha que ir até São Bernardo do Campo para poder fazer o caminho e depois voltar. Hoje não, hoje você pode subir por Cubatão, né? Foi isso aí, ganharam do governo estadual, depois de muita luta. E então você já tem até acesso ali, na cidade de Cubatão, a todos os marcos, pontos turísticos que são muito maiores do que lá em cima da serra, né? Então, praticamente 80% estão aqui. Então, uma ideia boa essa, né, doutor Maurício? Cubatão, que foi conhecida aí nos anos 80 como a maior poluidora do Brasil e acho que a terceira maior do mundo, né? Agora está em outra vibe, né? Vamos falar assim. Graças a Deus, né, Santiago? Pessoas de outro nível assumiram a administração de Cubatão e conseguiram corrigir, né? E vem de encontro com o tema anterior, né? É possível corrigir a nossa sociedade. Se Cubatão, que foi a maior, hoje reivindica o título de balneário, né? Que significa que é possível, sim, melhorar a nossa situação. E, além do prefeito, Santiago, não sei se você lembra, por ocasião da visita aqui no programa da doutora Andréa Castro, que é a secretária municipal, especialista na questão habitacional de Cubatão, ela também nos trouxe, com riqueza de detalhes, outros projetos culturais e turísticos de Cubatão que são sensacionais e não são tão divulgados, e que com esse projeto serão certamente. Por exemplo, a Henry Borden, né? A hidrelétrica ali, que tem aquela tecnologia antiga e nada poluente e sensacional para fins de matéria educacional para os engenheiros, cientistas e tudo mais, né? E também é um local muito legal de se passear pelo aspecto arquitetônico, e também a questão das cotas, né? Que com a desocupação eles estão deixando de uma tal maneira que possa fazer um turismo ecológico. Então, assim, além da posição geográfica, essa questão histórica, ainda temos tecnologia, cultura e ambiente a ser explorado, né? Em Cubatão, como, por exemplo, aqueles pássaros, o guará vermelho, né? Que retornaram ao rio Cubatão depois de muito tempo, os caranguejos, enfim. Lá tem paca também, então, né? Rapaz, tem de tudo em Cubatão. E seria muito bom para a economia local e para nós aqui, né? Eu não conheço a Henry Borden, meus filhos já foram lá fazer um passeio, mas eu gostaria de ir. Então, a própria região aqui vai aplaudir de pé Cubatão se conseguir fazer esse projeto vingar. Se Deus quiser, conseguirá. E ficaria melhor ainda se falasse, Cubatão tem um ponto turístico, Santos também, São Vicente, Praia Grande, né? Um conglomerado, né? Guarujá, a nível Baixada, o turismo ficaria muito fortalecido para toda a nossa região. Então é uma moeda boa para se apostar essa aí, né, doutor? Com certeza. Sem dúvida. Bom, terceira pauta aqui da Câmara, Cidade de Santos anunciou que Câmara de Santos apresentou 256 projetos de lei. E o Maurício fez até um desafio aí, ele falou, mas desses 256, quantos mesmo que foram aprovados? Quantos foram válidos, né? E ele vai fazer essa conta aí, hein? Pode falar, doutor. Eu quero aumentar o desafio. Eu quero que ele faça conta também, já que ele vai se dar esse trabalho sensacional, eu quero que ele faça conta também daqueles projetos que nascem mortos, que por conta da Constituição, por conta
da fonte de custeio, sabidamente não vai ser aprovado, mas ainda assim os vereadores insistem em perder tempo, dinheiro público para que receba ou não lá no final, só para se vingar do executivo e ter alguma matéria no jornal. Por exemplo, essa questão aí que nós vivemos recentemente, nem lembro o que era aqui no Guarujá, no Bolsonaro, a questão do Bolsonaro é a dos absorventes femininos, que não foram concedidos porque não tinha a fonte de custeio. Aqui na cidade eu não lembro qual é. O Jovem Aprendiz, para ter condução gratuita. Isso, exatamente. Então, esses projetos também têm que ser assinalados, porque vamos chamar a atenção desses vereadores. Olha, vocês estão criando o projeto Nasce Morto, para quê? Só para perder nosso tempo, nosso dinheiro? E aí a gente cobrar desse congresso aí, dessa Câmara Municipal. Quer falar alguma coisa, Marcelinho? Não, convalido aí com o doutor, né? Realmente ter 260 projetos aí e a gente não vê uma mudança substancial aí na gestão do município, alguma coisa errada, né? Ou o tempo está sendo gasto indevidamente, né? Ou a incompetência está pairando aí não digo nem pelos vereadores, mas pela sua equipe de assessoria aí, né? Que deveria estar aí, obviamente, dando apoio e amparo para que as coisas que podem caminhassem e as que não, já descartassem, né? Evitando aí perder tempo. Hoje em dia, ganhar tempo é uma regra muito importante em todas as vidas. Tá certo. Ô, Rodrigão, quer falar alguma coisa sobre esse assunto aí das PLs dos vereadores? Quanto você acha que, em porcentagem, que tem boas ideias aí? Olha, vou te ser sincero, nunca parei para olhar, de fato, né? Estou até curioso com relação ao que ele vai trazer de resposta, nunca parei para olhar, mas eu sei que hoje em dia a gente enfrenta um problema muitas vezes até de falta de capacidade de apresentar bons projetos, né? Porque muitos são apresentados de forma inconstitucional, né? Muitos são apresentados sem, de fato, prever todos os espectros de onde vai sair dinheiro e tudo mais. Enfim, o do absorvente até tinha, né, a previsão, mas aí o Bolsonaro falou da parte logística, né? Então, a princípio ele falou que não tinha de onde tirar e tinha do SUS, mas aí ele reclamou da logística, enfim. Mas, de fato, existem diversos projetos que já nascem mortos, como o doutor Maurício falou, porque o pessoal não tem muita capacidade ou realmente, de fato, só querem criar polêmica, né, para poder aparecer. Então, eu não tenho ideia, né, mas eu estimo que tenha um número expressivo aí de projetos que já nasceram mortos, sim. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui o nosso outro assunto, né? Eu creio que seja o último assunto esse aqui. É uma história, essa aqui, doutor Maurício, uma história, como se diz, né, bem diferente, né? Bem diferente. Tem aqui o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, concedeu na terça-feira, dia 12, né, passada, um habeas corpus para soltar uma mulher de 41 anos, acusada de furtar 2 refrigerantes de 600 ml, 2 pacotes de macarrão instantâneo e suco em pó em um supermercado na cidade de São Paulo. O ministro do STJ, relator do habeas corpus, apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo, entendeu que a lesão ínfima ao bem jurídico e o estado de necessidade da mulher não justificam o prosseguimento do inquérito policial. A mulher, que se encontra em situação de rua há 10 anos, é mãe de 5 filhos, foi presa em flagrante no dia 29 de setembro desse ano após furtar esses itens, avaliados em R$ 21,69. No momento da prisão, ela teria dito aos policiais ter furtado os produtos porque estava com fome. No dia seguinte, dia 30 de setembro, a juíza da primeira instância, Luciana Menezes Scorza, converteu a prisão em preventiva. Segundo a magistrada, como a acusada já havia cometido outros crimes, a reincidência impediria a aplicação do princípio da insignificância. Antes de chegar ao Supremo Tribunal, o pedido de soltura foi negado em primeira e segunda instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo pela reincidência do furto. No pedido da Defensoria Pública enviado ao STJ, os advogados pediram uma flexibilização da prisão da mulher, visto que ela tem 5 filhos com idades de 2, 3, 6, 8 e 16 anos. Assim, foi considerado como furto famélico,
Doutor Maurício, explica pra gente essa história toda. 21,69, coitada da mulher, é o que o povo fala. E aí? É bem complexo, viu, Santiago? De certa forma, é simples de entender, ou seja, se aquele indivíduo está num estado de penúria, que ele não consegue se sustentar e está passando fome, a lei, em tese, faz vistas grossas para o furto do autossustento. Aquele que a res, que a coisa furtada, seja o suficiente para o seu sustento ou para aqueles que ela tem sob o seu manto, sob o seu cuidado, geralmente as crianças, né? Então, reconhece-se neste caso o furto famélico e aí não se prende a pessoa, até pelo princípio da insignificância também. Mas, contudo, Santiago, isso tem certas consequências. Por exemplo, a crise que assola o mundo, né, aqui também, em razão da pandemia e as nossas mazelas econômicas, enfim, fez crescer muito o número de pessoas nesse estado de penúria, né, gente vivendo nas ruas e tal. E se for abrir essa possibilidade para todos, o empreendedor, o lojista, aquela pessoa que é a vítima, vai acabar se prejudicando. Nós temos até um exemplo muito interessante de ser lançado aqui, que é o estado da Califórnia, nos Estados Unidos, que chegou a estabelecer lá $950 como limite para prender alguém por ocasião deste furto famélico. E aí virou uma febre lá. Todo mundo estava indo nas lojas e furtava, pegava até a sacolinha, como se estivesse fazendo compras, itens do supermercado até R$950 e saía sem pagar. E já imaginou se isso acontece aqui no Brasil? É algo semelhante. Então, a justiça, de modo geral, deve ter concedido um primeiro, um segundo furto famélico para ela, mas diante da reincidência, deram um sinal, né, no sentido de que isso não podia acontecer. Até porque, Santiago, existe nos municípios, aqui em Santos, o Bom Prato, tem lá uma situação social que pode evitar que essa pessoa passe fome, mas ela tem que buscar a solução. Se ficar permitindo ou reconhecendo o furto famélico reiteradamente, a nossa economia certamente será prejudicada. Mas é isso. Existe a possibilidade. Se a pessoa realmente está passando fome e furta para saciar essa necessidade fisiológica, a justiça não prende. Mas, se for reiterado, se tiver algum tipo de abuso, aí vai cair nessa interpretação. Primeira instância vai afastar esse princípio da insignificância e vai mandar prender, até converter em preventiva, como essa juíza fez muito bem. O tribunal é tão discutível que o segunda instância manteve a decisão e só lá no STF, no STJ, melhor dizendo, é que foi reformada essa decisão para ver o quão é polêmica essa questão. Tem o direito individual, mas também tem o coletivo aí da sociedade que não pode sofrer, havendo outras soluções, como de fato há. Porque é complicado, né? Abrir precedente assim, né? Então quer dizer que a pessoa ela pode matar a fome uma vez, doutor, que está dentro da lei, é isso? Então, é discutível, tá certo? Esse estado de penúria tem que ser, assim, visivelmente constatado. Tem que estar lá, essa pessoa, a matéria traz, ela está na rua há 10 anos. Então, é algo público notório. Agora, se eu estou com fome e vou lá furtar alguém para coisa para comer, não, eu não estou em estado de penúria, nem eu, nem o Marcelinho, nem o Rodrigão aí, nem você. Então, essas condições e pressupostos tem que saber aplicar bem ao caso concreto. Tá certo. Bom, deixa eu dar um toque aqui pro pessoal que está nos assistindo. Nós estamos naquela campanha, né, da Igreja Coração de Maria, onde a gente está arrecadando 1 quilo de alimento para você que de repente pode ajudar, que ajude, né, porque essa campanha é muito legal. O pessoal da paroquial da igreja, eles estão fazendo cestas básicas para atender famílias carentes, que ainda passam por dificuldades, né, pais de família que perderam seus empregos, enfim, para que tenham aí o feijão e o arroz, pelo menos, na sua mesa, para toda a família. E a gente pede também, caso você tenha roupas usadas, sapatos usados, que você tenha material de limpeza, de higiene pessoal, que também pode
pode ser doado para eles montarem essas cestas de acordo com o tamanho das famílias. Isso que é muito bacana. É uma iniciativa da Paroquial da Igreja Coração de Maria. Então, quem quiser colaborar, só passar na Ana Costa 74, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, ou então esse número de telefone para você que não tem como ir até lá e tem o que doar. 32237381, uma equipe vai até a sua casa ou até o local que você marcar, né? Com horário e dia marcado de ambas as partes, e eles vão fazer aí a retirada dessa doação. E a gente agradece de coração a todos vocês que podem colaborar. Bom, quero agradecer aqui a presença do Rodrigo Lima, especialista em economia e negócios. Obrigado pela presença mais uma vez, Rodrigão. Até a próxima. O Marcelo Rocha, o nosso contador e professor universitário. Um abração, Marcelinho. Doutor Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado e comentarista. Até amanhã, doutor. E a você que nos assiste, obrigado pelo carinho. Amanhã, 1h, temos mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Agora tem feijão e caviar. Em seguida, às 2h30, tem Ponto Compras. Amanhã a gente volta. Quem chegar primeiro, espera o outro. Estamos com Deus. Tchau, tchau.